o fato dela estar ali meio distraída, fazendo uma outra coisa do que era pra estar sendo feito, você acha que a gente deve fazer aquela criança fazer o que deve ser feito ou deixar o ambiente que ela tá inserida ali mais adaptável a ela? O que é o seguinte, o que geralmente os professores fazem? Vou falando de criança agora, mas a gente vai falar de adulto daqui a pouco. Os professores é o seguinte, o professor ele tem que dar aula, ele tem que seguir uma agenda do MEC, ele tem que dar um conteúdo. Então, as crianças têm que acompanhar aquele conteúdo. Não dá para esperar o ritmo de cada criança. Infelizmente, não dá. A não ser que estuda sozinho, só um professor para aquele aluno em particular. A ideia do professor é o seguinte, se o Joãozinho tá dispersando, puxa a atenção no Joãozinho. Joãozinho, ó, olha pra mim, joga o giz assim na cabeça dele, dá uma cutucada pra ele voltar a atenção, beleza. Só que ele volta a atenção, mas ele perde de novo, porque aquilo não é interessante. A ideia é o seguinte, para que você consiga fazer com que essa criança tenha um aumento de produção dopaminérgica na sua fase tônica, ou seja, no gota a gota, que é a maior dificuldade da questão da produção e retenção da dopamina nas pessoas que têm o TDAH. É interessante que você traga os elementos que são interessantes para esse cérebro que tem o TDAH. Então vamos lá. Ao invés... E olha só como é que vai fazer sentido agora, eu tô falando para você. Ao invés do professor insistir com aquela criança dizendo, criança, preste atenção, criança, olha para mim, criança, copia do quadro. Seria interessante o professor chegar na sala de aula e falar assim, aê galera, vamos fazer aqui um jogo, uma gincana, eu vou passar aqui o primeiro quadro, a primeira criança que terminar vai ganhar aqui um sonho de valsa, hein, valendo 1, 2, 3 e vai, vambora, começou. Tipo, fazer uma festa, cara, pra criança copiar, pra criança prestar atenção, pra ela ficar mais interessada, com interação, gamificando a vida da pessoa. Por quê? Porque geralmente os games, falando de videogame aqui, todo mundo gosta de jogar videogame. Só que a retenção, a aderência atencional da pessoa que tem TDAH, ela é muito próxima da normalidade com atividades que sejam estimulantes. Como, por exemplo, jogar um videogame. Pegando um exemplo. Então, assim, ao invés de você forçar uma criança que tem pouca produção de dopamina a fazer uma atividade que é pouco prazerosa, que ela tem essa dificuldade de retenção, de aderência da atenção, seria muito mais inteligente que o tutor, o professor que está ali, ele mudasse a forma de explicar. Óbvio que isso é um cenário totalmente utópico, assim. Às vezes o professor não tem como fazer, não tem condições de fazer isso. Mas o fato de você chamar a atenção, gamificar, fazer de uma forma diferente, às vezes um pouco menos conteudista, passa um vídeo. Antigamente a professora levava uma TV assim, de tubão assim, para a sala, botava uma fita lá, uma VHS e passava um vídeo para a turma. Assim, pô, era muito legal essas aulas. Tirando os meninos que aproveitavam para dormir, né? Que apagava a luz. Nossa. Mas enfim, rolava, né? Mas eu tô falando assim, se você botar um projetor, se você trouxer um experimento prático... Por exemplo, uma coisa que eu acho super sensacional, você já deve ter visto, isso é um trend do TikTok, o Teorema de Pitágoras, que é a soma dos quadrados dos catetos, o quadrado da hipotenusa, a soma dos quadrados dos catetos. Aí o cara pega um triângulo, retângulo, e aí ele enche de água, e aí ele vai girando assim a roleta, e a aguinha vai passando assim de um quadrado para o outro, de um retângulo para o outro. Aí ele demonstra que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É como se pro TDAH, para ele se engajar numa atividade, ele precisaria que ela fosse um pouco mais estimulante do que o normal. Exato. Não dá pra ser só uma página com um monte de texto e um lápis cor grafite pra ser escrito. Vamos usar uma analogia aqui. Eu queria falar um pouco mais pra frente, mas acho que chegamos num ponto legal. Imagine que você tem uma pia de uma cozinha, uma cuba metálica ali. Tudo seco, limpo, não tem nada ali. E você tem aquela torneirinha que vai cair uma água dentro daquela cuba metálica da sua pia, da sua cozinha, tá? Agora imagina que você pega aquela esponjinha amarela de pia. Aí você põe aquela esponjinha no fundo da cuba, bem debaixo da torneira, e você abre a torneira um pouquinho. De modo que você tem um fluxo de gotinhas de 1 gota por segundo. 60 gotas por minuto. Você vai sair da cozinha, você vai ficar 1 hora fora, você vai voltar 1 hora depois na cozinha. O que aconteceu com aquela esponja? Caindo 1 gota por segundo durante 1 hora. Ela vai estar molhada. Agora imagina um prato sujo de feijão seco, porque é fácil de imaginar. Feijão seco, aquele ficou da noite pro dia. Quando você pega aquela esponja molhada e passa num prato de feijão seco, tem água. Você consegue limpar, você faz um esforcinho ali, mas você consegue limpar mais ou menos aquele prato com uma certa destreza, com certa rapidez.
Isso, limpar com uma esponja molhada o feijão seco do prato que está ali, é o trabalho que você faz que não é interessante. Você passa umas vezes, esfrega umas vezes, mas você consegue executar aquele trabalho, tá? Agora vamos pegar um outro exemplo, volta tudo, bota a esponjinha, aí você abre a torneira no máximo. Tchá! Você sai, fica uma hora fora, quando você volta, aquela esponja está encharcada. Você pega aquela esponja encharcada, pega um outro prato exatamente sujo, igualzinho ao outro, e o que que acontece? Com a esponja encharcada, pô, em 3 passadas assim, 3 passadas, você já limpou aquele prato. Ou seja, isso é você fazer uma atividade que você gosta. A esponja está mais molhada, você rapidamente consegue fazer com o pé nas costas. Você limpa aquele prato. O que eu disse aqui para vocês é a diferença entre você executar uma mesma tarefa, interessante ou não, numa pessoa neurotípica. Neurotípica é a pessoa comum, padrão. Não sei falar de TDAH. O que eu quis dizer? A primeira atividade, que é com um pouquinho de água, você consegue fazer, demora um pouco, é chato, é moroso, mas você faz. Isso é você fazer um trabalho desinteressante. O segundo exemplo, com a esponja encharcada, você faz mais rápido, que é fazer o trabalho interessante. Essa água seria a quantidade de dopamina que nós temos no cérebro. Na região do córtex pré-frontal, enfim, eu vou falar no cérebro de modo geral. Qual que é a diferença aqui? Quando você tem uma pessoa com TDAH, o que muda? Pega aquele primeiro exemplo e na hora de você botar a torneira bem fraquinha, ao invés de cair uma gota por segundo, vai cair uma gota por minuto. Aí você sai da cozinha, quando você volta, como caiu uma gota por minuto, aquela esponja está seca praticamente. Você vai tentar limpar com uma esponja seca, não vai sair, cara, aquele feijão. Você vai esfregar. Então assim, você vai tentar fazer um trabalho colossal, monumental, arranhando o prato, para conseguir limpar aquele prato. Isso é a atividade que a pessoa com TDAH faz que não é prazerosa. Ela tem uma esponja seca, ela tem poucos atributos ali para entrar em ação, para se engajar, para aderir, para permanecer naquela atividade pouco prazerosa. E aí o que acontece? No outro exemplo, com uma pessoa com TDAH, na hora que a atividade ela é prazerosa para você, você abre a torneira praticamente da mesma quantidade, um pouquinho menos, mas é praticamente quase completa, quase no máximo ali. Então, o que acontece no TDAH? É um 880. A pessoa que é neurotípica, todo mundo vai procrastinar na hora de fazer uma atividade pouco interessante. Não tem como você fugir disso. Só que a procrastinação TDAH, cara, do tipo assim, eu tenho que entregar o relatório amanhã cedo, já deu, sei lá, 11 horas da noite, eu nem comecei a fazer, eu me programei, eu acordei 9 horas para fazer esse negócio, fiquei enrolando o dia inteiro, fiz um parágrafo durante o dia inteiro. No final do dia, dá aquele sufoco, aquele desespero do deadline, você começa a fazer o relatório mesmo, que são várias páginas, tipo 11 da noite, dá 2, 3 da manhã, você já tá exausto e você já tá pensando na desculpa que você vai dar amanhã, 7 da manhã pro teu chefe. Porque você ficou enrolando, sofrendo o dia inteiro, cara. Isso é foda. E fugindo o dia inteiro daquilo ali. Porque você tá esfregando um prato com a esponja seca, cara. É difícil, é penoso, é trabalhoso. Você começa a ler o artigo do PDF, você desvia pro YouTube, cara. É um negócio assim, ou então você levanta e vai pegar uma água pela 10ª vez. Então assim, essa fuga da atividade, e aí por vários motivos. Primeiro, não é só porque a atividade é chata. Todo mundo tem que fazer atividades chatas todos os dias. Eu tenho, você tem e tudo mais. Só que, como é muito mais trabalhoso e penoso, você tem um gasto energético muito maior, cerebral, para conseguir produzir os mesmos resultados, que é limpar o prato. O seu cérebro, não querendo gastar energia, vai falar assim, cara, você tá doido, você vai fazer essa página aí? Ah, mas o meu amigo fez em 30 minutos. Não, cara, mas a gente vai demorar umas 2, 3 horas. Não, cara, faz o seguinte, olha esse YouTube aqui, ó. Chegou um videozinho novo que o fulano que você segue mandou. Aí você começa a brigar com o seu cérebro sobre o que realmente é importante para você fazer. Abrir um vídeo do YouTube, de um youtuber que você segue, que você pode assistir amanhã, ou realmente sentar a bunda, fechar tudo para começar a fazer essa atividade. Isso é explicado puramente por químicos no cérebro, ou você acha que o fato do TDAH ter passado por tendo que se adaptar ali a um sistema de ensino que não apoia ele e talvez um trabalho que também não entenda ele foi criando isso com o tempo? Ou realmente são os químicos no cérebro que estão... É questão... Aí que tá. São fatores químicos, neuroquímicos, e esses fatores neuroquímicos, eles mudam muito pouco ao longo da vida.
Agora, de fato, o que piora a situação? O funcionário nessa empresa que tem que fazer o tal do relatório, ele já, cara, dá 9 da noite, ele só fez metade, ele já sabe que, tipo assim, se de repente baixasse um espírito, uma coisa mágica na cabeça dele, que ele simplesmente começasse e fizesse o relatório e não levantasse por nada até terminar, ele sabe que em 1 ou 2 horas ele terminaria. Então, mesmo que ele comece 9 da noite no desespero, ele sabe que até meia-noite ele terminou o relatório. Mas, ao mesmo tempo, por que ele começa a chorar 9 da noite? Porque ele sabe que ele vai sentar e ele não vai terminar meia-noite. Ele não vai terminar 2, ele não vai terminar 3, ele vai entregar amanhã um negócio incompleto. E ele já tá chorando pelo dia seguinte. Então, o que eu tô falando assim, isso gera um fator que piora toda a situação. Por quê? Ele vai ficar não apenas se preocupando com a esponja seca de dopamina, com a dificuldade de entrar em ação, porque falta esses atributos, esses elementos. A dopamina, de modo geral, tá? Existe a serotonina, a endorfina, tem vários outros neurotransmissores que são envolvidos, mas principalmente a dopamina aqui que a gente tá falando. A norepinefrina, etc. Então, como essa esponja está seca de dopamina, ele tem essa dificuldade, e isso gera algumas consequências secundárias. Consequência primária é o quê? Esponja seca, dificuldade em fazer o trabalho, que é limpar o prato. Consequência secundária, aumento do estresse oxidativo, ansiedade. Total. Então, assim, você tem uma pessoa que está parcialmente disfuncional e ansiosa. Qualquer pessoa que seja funcional, se tiver sob estado de estresse e de ansiedade, ele já vai produzir menos. Agora, imagina que você soma isso com o TDAH. Então, o TDAH ele nunca está sozinho. Ele está lutando contra a cabeça dele e, ao mesmo tempo, lutando contra as consequências que o mundo está exigindo dele.